epistemologia da psicanálise. Sua pesquisa abrange desde liderar o Laboratório de Estudo Afro-Brasileiro Indígena, o LEAFRO, até coordenar o grupo de pesquisa Afroperspectiva, Saberes e Infâncias, o Afrozim. Nogueira também é ensaiista e é autor das obras que exploram interseções entre filosofia, cultura e emoções profundas. Uma salva de palmas para Renato. Peço também que vocês façam a sua audiodescrição para facilitar e para incluir todos os deficientes, inclusive pessoas com deficiência visual, para tornar esse festival ainda mais inclusivo. Fiquem à vontade. Boa noite. Momento muito especial essa mesa aqui. Vou me autodescrever. Sou homem negro, homem preto, tenho cabelos grisalhos compridos, abaixo do ombro estão presos, tenho barba, minha barba é cabelo grisalho, barba branca, estou de óculos, orelhas furadas, estou com camisa, um casaco marrom, calça também em tons marrons, a calça e a camisa por baixo, com crachá, e inicio convidando a gente a conversar aqui sobre a trajetória, o que mobiliza a gente para a leitura, para a escrita. E começar aqui com o Marcelo Rubens Paiva. Eu conversava hoje com o Socorro que nós somos da geração X. Em nossa adolescência, a gente leu Feliz Ano Velho. Então, aquele impacto da leitura. Então, a gente está aqui agora contigo, então a gente lembrando, poxa, foi isso mesmo, né? Posso falar a idade? Não vou falar a idade, mas posso falar a idade? 49, 51, e aí a gente, nessa época, tinha 14, 16 anos, por aí, e lendo você, te lendo. Então, começo com você. Marcelo, me fale um pouco da sua inspiração e como essa inspiração ela tem a ver com esperança, que parece que sempre está com você. Boa noite, é uma honra estar aqui pela terceira vez na Filial Araxá. Eu estou todo de preto, muito fácil. Calça preta, camisa preta, tênis branco, uma cadeira de rodas preta, uma boina preta, barbinha branca. E eu acho que você pode falar deficiente, sim, viu? Eu não gosto de portador de deficiência, acho muito longo, muito complicado. Eu não sei se algum deficiente já reclamou, mas pode falar deficiente, não tem problema nenhum. Deficiente visual. Aliás, você falou hoje, né? Surda, né? Sua filha é surda, né? É isso, é surda, né? Não é deficiente auditivo. Oi? Ela fala surda, né? Então, a gente fala assim mesmo. Deficiente, cadeirante, surda, cego, mas enfim. Só um parênteses. Aliás, nem é um parênteses, faz parte até do que eu vou comentar. Porque eu comecei a escrever O Feliz no Velho, a intenção era justamente mostrar isso. Mostrar que a gente não é tão chato, a gente não é tão rigoroso com as coisas. A gente quer contar a nossa história, a gente quer ser tratado de igual para igual, a gente quer ser inserido, a gente quer namorar, a gente quer estudar, a gente quer trabalhar, a gente quer ser o que a gente, o que todo ser humano é, né? Sem as suas limitações físicas. Nós sofremos um acidente, no meu caso, ou nascemos, no caso das pessoas com deficiência adquirida, nos considerando normais, a gente não se olha como deficiente, a gente se olha como uma pessoa normal, e que tem os mesmos desejos, as mesmas fantasias, as mesmas ambições que as pessoas não deficientes. Nada nos difere de uma pessoa não deficiente, a não ser o fato de termos ou dificuldade auditiva, ou dificuldade visual, ou dificuldade motora, ou intelectual, né? E eu acho que o Feliz no Velho foi um pouco nesse sentido. A intenção foi essa. Eu tive uma carreira bastante diferente da carreira da maioria dos escritores. Tive uma sorte tremenda de o Caio Graco, que era o dono da melhor editora brasileira naquela época, que era a Brasiliense. Se não era a melhor, pelo menos era a mais agitada, a mais reveladora. Que montou uma coleção literária de novos autores, porque nós estávamos saindo da ditadura,
Era 82, 81, 82. E durante a ditadura, esses autores eles tinham dificuldade de publicação porque as editoras viviam uma pressão muito grande por conta do prejuízo que daria se você lançasse o livro e ele fosse censurado, o que era uma praxe do regime militar, no cinema, no teatro e na literatura. Os livros eram recolhidos. Então, você imagine, falando agora em negócios, você investir um dinheiro numa tiragem, numa publicação, um sujeito passar 1, 2 anos escrevendo um livro e, por conta de um capricho de um censor, né, que não gostou da história, como, por exemplo, Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, né, achou uma história muito violenta, degradante, recolhe o livro. Então, todo mundo está num prejuízo enorme e isso fez com que a literatura se encolhesse muito naquela época. Não havia diversidade, não havia novos autores, não havia autores que provocassem questionamentos sobre o que a gente estava vivendo, a não ser os próprios clássicos, que ficavam sendo reeditados. Quando o Caio Graco fez a coleção Cantadas Literárias, que foi essa coleção que trouxe novos autores, entre eles o Reinaldo Moraes, que foi um dos primeiros a serem publicados, o Caio Fernando Abreu, Raduan Nassar, Ana Cristina César, Cacaso, Leminski. Eu fui convidado para escrever nessa coleção. E a ideia do Caio Graco foi: por que você não escreve aquilo que está te acontecendo? Eu tinha sofrido um acidente 2 anos antes, estava vivendo o auge da vida universitária e, de repente, estava em casa repensando toda a vida, me movimentando de outra forma, me vendo de outra forma e tendo que mudar toda a perspectiva do meu planejamento profissional, como fazer agora para ganhar dinheiro, para ser uma pessoa inserida, né? E aí essa oportunidade de ele me oferecer um espaço é algo que muito raramente um escritor tem, né? De uma pessoa que tinha escrito em fanzines alternativos, que é o que eu fazia antes, tinha escrito um ou outro conto e tinha escrito algumas coisas no jornal literário que ele tinha, que chamava Leia Livros. Ele gostava do meu estilo, ele entendia o meu estilo muito coloquial, de buscar referências com a cultura de massas, com rock and roll, falar dos bastidores e dos segredos de uma geração que vivia sob a ditadura, mas que não deixou de amar, não deixou de experimentar novas experiências. Acabei escrevendo um livro em que eu falava muito mais disso até do que um drama familiar, que foi o desaparecimento do meu pai 10 anos antes. E foi até interessante, porque a primeira versão que eu entreguei do livro, alguém da editora falou: "Poxa, mas ele não vai falar do pai dele?" E eu falei: "Nossa, é verdade, eu tenho que falar do meu pai." Por quê? Porque também era uma segunda obrigação, uma segunda missão nossa de recontar a história do Brasil da forma como realmente ocorreu. A nossa visão, como dizia o Nicolau Tchevchenko, a visão dos perdedores, né? Tem a visão dos vencedores, que é a versão oficial, e tem a versão dos perdedores, que se dá através da literatura, do teatro, né? O Tchevchenko fala isso baseado em sua tese sobre os sertões, em que o Euclides da Cunha, inicialmente ele escreve sobre Antônio Conselheiro na visão dos vencedores, né, do Estado de São Paulo, jornal republicano, acusando aquele movimento de ser um movimento de fanáticos que queriam a volta da monarquia, o que não era verdade.
E ao chegar lá e ver as várias batalhas e guerras e massacres que ocorreram, escreveu o livro Os Sertões, que é a versão dos vencedores, a versão do Antônio Conselheiro, que está no 2º capítulo, O Homem, e a versão de Canudos, que está no 3º capítulo, A Luta. E então, além de eu tentar mostrar para a sociedade, para as pessoas que iriam ler aquele livro, que eu pensei que fossem poucas, como é que um deficiente está querendo que você enxergue ele, eu também tinha que relembrar a história do desaparecimento do meu pai. E aí aprendi que a literatura tem essa, vou usar essa expressão do Nicolau Tchevchenko, essa missão de resgatar a memória, de resgatar a diversidade, de resgatar os conflitos humanos mais secretos e mais doloridos, aquilo que a gente guardou em segredo durante muitos anos. Por exemplo, agora a Tatiana Levi está escrevendo um livro sobre um assédio que ela sofreu. Só agora ela está escrevendo esse livro, está publicando esse livro. E isso acontece como uma forma de a gente encontrar uma válvula de escape para debater os problemas sociais, os problemas psicológicos, os problemas humanos, que não são poucos, né? E é curioso, eu só vou terminar agora, que eu comecei com o Feliz no Velho, passei por vários livros, e há 2 anos atrás, o Luiz Schwartz, que é o editor da Companhia das Letras, que edita os meus livros, agora, ele que também trabalhava com Caio Graco naquela época, e quando o Luiz Schwartz te convida para jantar, é sinal de que você tem que ir, porque, primeiro, que a comida é boa, segundo, que ele paga, e terceiro, que alguma coisa vem daí, né? E a gente conversando, eu virei pai, um pai cadeirante, me separei, fiquei sozinho cuidando dos filhos. Agora a gente está com a guarda compartilhada, mas nos primeiros anos eu cuidei sozinho. Mas eu fui falar para ele de outro projeto. Aí ele virou para mim e falou a mesma frase que o Caio Graco me falou. Por que você não escreve sobre isso que está te acontecendo? E eu falei, nossa, eu não tinha jamais imaginado escrever um livro sobre paternidade, como cadeirante. Paternidade nos dias de hoje. Paternidade que começou em 2014, nos protestos que ocorreram no Brasil, que atravessou o impeachment da Dilma, que amadureceu a paternidade, né, no governo Bolsonaro, e que acabou entrando de cabeça numa pandemia e no isolamento social, e que acabou se encerrando o ciclo, não só Bolsonaro, que deu muito medo nos pais de que tipo de futuro a gente vai ter para os nossos filhos, como também a pandemia tinha acabado, né? Então é mais ou menos isso. Eu acho que a literatura é isso, né? Por que você não escreve sobre aquilo que está te acontecendo? Né? Não, que beleza pegar essa deixa, né? Escrever sobre aquilo que está acontecendo e trazer a pergunta, né? A provocação. Que eu estou aqui, não estou aqui como um acolhedor, né? Não estou mediando, estou acolhendo aqui para a gente ressoar cada vez mais, que é a inspiração para a escrita e como isso se liga à esperança. E o que te leva para essa escrita? Bom, boa noite, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, estou de óculos, cabelo cacheado parecido com o da Maria Bethânia, mas mais curto e mais claro. Estou de calça jeans, blusa branca e um chale amarelo. Mas, antes de responder, eu queria contar para o Marcelo, você deve ter escutado já muitas histórias de leitores, né? Mas eu li o Feliz Ano Velho escondido, eu peguei escondido das minhas primas, porque eu não podia, eu tinha 12 anos. E fiquei faltando aula para ler, porque eu ia para o colégio a pé, eu faltava aula e ficava no meio do caminho, no meio da rua, sentado numa calçada, lendo. E aí acho que eu li umas 3 vezes seguidas. E o que me chamou mais atenção, as descobertas que eu fui fazendo no livro, das histórias, dos namoros, e de droga, e de não sei o quê. Tanto é que o próximo que eu li depois foi o Christiane F. Já foi o meu livro Era a minha seguinte. concorrente.
Eu li, em seguida eu emendei no Christiane F. Então, a minha influência foi muito positiva. Muito positiva. Deixou uma marca muito positiva. Para quem não sabe, o vida. livro chamava Christiane F., drogada 13 anos prostituída. drogada prostituída. A experiência positiva que ela Um livro teve. também que eu peguei aos 13 anos. Aos 13 anos, contato com esse Christiane F. Porque eu estava contando antes, né? Contar rapidinho. Meu pai era militar, abandonou a carreira militar na Marinha para ser representante comercial de livros depois de discos. Lá em casa era só livro e disco. Aí sempre tinha de tudo. Aí eu pegava e Maravilha. peguei. Tu pegou o Christiane F. Aí depois peguei, do, que do tinha Feliz como, Ano né? Velho? Peguei também. E emendando com o tema da esperança, eu também vi muito. Eu fiquei. O livro me impactou muito cedo e muito por isso, por essa sensação de ver na existência do livro uma esperança. Então, eu faltei muita aula depois para ficar lendo na calçada. Mas o teu livro foi muito marcante para mim. Eu acho que foi o primeiro livro, depois das leituras da infância, acho que o teu foi o primeiro livro. E foi muito bom. Eu comprei a edição comemorativa para te pedir um autógrafo, que vai ser com muita emoção que eu vou pedir isso, lembrando desses dias. Mas eu acho que a escrita traz essa esperança da gente poder transformar experiências e memórias e histórias em um texto que, enquanto a gente está escrevendo, é uma coisa completamente abstrata, né? É uma ideia, é uma sensação e um trabalho. Depois, num objeto que vai para a vida das pessoas, a gente não sabe, não tem a menor ideia em quem vai chegar, quem vai ler e como esse texto vai ser recebido. Eu acho que essa a gente estava falando isso hoje mais cedo, né, da leitura. Eu acho que essa construção de ponte que o trabalho do escritor faz, né, se transformar um pedaço da sua vida, sei lá, eu demoro muito. Cadê o Tom? Está aí ainda? O Tom estava falando que não entende como é que as pessoas demoram tantos anos para escrever. Eu demoro 7 anos, 6 anos, ao contrário do Tom. Então, vai aí um pedaço da minha vida que se transforma em um objeto que vai para a mão das pessoas. E receber essas histórias é o que vai dando muita esperança de que faz sentido. Faz muito sentido inventar, faz muito sentido a ficção, faz muito sentido uma ficção a partir das histórias populares, né, como é o caso desses meus 2 últimos romances, da religiosidade popular, da graça e do humor. Vai fazendo sentido pelas pessoas que vão lendo. E vai construindo esperança também, porque é um efeito multiplicador. Os leitores vão se tornando escritores e mais leitores, e existe, por causa dos escritores, os festivais, e, por causa dos escritores, as bibliotecas, os encontros. É um efeito que, às vezes, eu acho que a gente perde a noção do quanto é poderoso. Falando dessa potência, né, dos efeitos, né, da escrita, né, que vai na rede de afetos, eu concordo, eu gosto muito da tese que nós somos seres afetivos, né, o que nós somos máquinas de sentir. E, pensando nisso, Marcelo falou da paternidade, que é um território afetivo muito rico, né? E também muito árduo, né? Eu moro com uma adolescente, uma criança e uma adulta. E a adolescente e a criança são nossas filhas. E aí, estou nessas fases e queria te ouvir sobre esse território da paternidade, né? Que agricultura, que afetos você mais teve que acionar? Que tipo de afeto você mais aciona para exercer a paternidade? E como isso aparece na sua obra? Foi uma experiência, está sendo uma experiência, eu não tenho 8, o outro tem 10, está sendo uma experiência maravilhosa, talvez a mais maravilhosa da minha vida, porque a gente fala muito da desconstrução do masculino, da sociedade patriarcal, do homem, né? O homem tem que se reencontrar nessa nova sociedade e alguns ainda teimam em não se conseguir, não achar o seu espaço, né? Alguns que eu digo os nós de cabelos brancos, porque os jovens já estão, né, já parece que já nascem inseridos nesse novo comportamento, nessa nova maneira de ser homem, né? Claro que tem algumas aberrações ainda por aí, mas a grosso modo a gente vê as gerações mais novas sendo mais igualitárias, vamos falar assim, das mulheres, mais parceiras e mais aliados. E nesse caso foi bastante peculiar, porque eu cuidei dos filhos, né? Um tinha 2, outro tinha 4. E antes disso eu me achava um pai super presente e descobri que eu era muito
pouco presente. Eu ainda vivia numa sociedade patriarcal em que o homem é relegado a alguns papéis, mas não todos, né? Eu lembro, por exemplo, que quando a gente se separou, eu não sabia quantas gotas de alívio tinha que dar, de Novalgina, não sabia a carteira de vacinação onde é que estava, eu não sabia acompanhar a carteira de vacinação, não sabia nem onde vacinava, não sabia trocar fralda. E eu tive que dar um Google para saber como é que se troca uma fralda. Não sabia fazer mamadeira. Como é que é? Quem me ensinou a fazer mamadeira foi meu filho mais velho, que tinha 4. E vivi com esses 2 garotos, 2 moleques, de uma forma assim, de muita parceria. Eu falei para eles, olha, teu pai é cadeirante, teu pai tem limitações, mas teu pai quer acertar. Nós estamos sem a mãe. Então vamos ter que aqui encontrar uma maneira de a gente conseguir ter uma rotina razoavelmente sem grandes problemas, né? E com isso eu acabei criando 2 seres, primeiro, muito solidários entre si e comigo, e muito independentes perto de outras crianças. Então, por exemplo, teve a pandemia e a gente não tinha ninguém para nos ajudar. Nós estávamos os 3 em isolamento social. E eu fazia a Operação Chihiro, eu chamava Chihiro. Quem viu o filme, lembra da Chihiro, que passava paninho assim no castelo que ela estava, né? E eu gritava, Chihiro! E os 2 pegavam o paninho e passavam. Um com 3, outro com 6. Um deles cozinhava, o outro lavava a louça. Eu tenho um filho que cozinha desde os 6 anos. Né? Macarrão, ovo, várias comidas. Eles lavam a louça, eles têm uma forma... E a independência deles, aquela coisa de pais, especialmente mães, que dão um banho na criança, limpam tudo. Não, você vai ter que fazer sozinho. Passar fio dental, eu ensinava e você vai ter que fazer. E eles fazem. E hoje são 2 crianças completamente independentes no prédio. Não sei se a Elisa está aqui, não está, né? Meus filhos são amigos dos filhos da Elisa. E da Bianca, que a filha chama Elisa. Ela saiu, a Bianca, né? Está no autógrafo. Está no autógrafo. Tá autografando. Então, no meu prédio, a gente mora em 5 torres, numa quadra lá em São Paulo. Aliás, tem muitos escritores. A gente estava conversando ali agora, que a gente tinha que fazer uma prédio. Porque daria ótimas... A gente acabou de ter essa ideia aqui. Daria ótimas... Tem o Reinaldo Moraes, que mora lá. Tem vários escritores moram lá. Vila Madalena, né? Perdiz, Maré, aí junta aquela gangue. E aí os meus filhos, eles se viram pelo prédio, entendeu? Desde pequenininhos, sobem, descem, às vezes vão na casa de uma vizinha. E aí virou também, por conta da pandemia, virou uma certa comunidade de portas destrancadas, porque daí as crianças iam pegar o doce na casa da menina que comprava doce, pegava comida, sal, sabe? Virou uma comunidade. E eu acho que essa experiência ela tinha que ser relatada, ela tinha que ser contada, inclusive para servir até de experiência, de inspiração a outros homens que não sabem quantas gotas de alívio, né? Esse é um privilégio masculino, né? O patriarcado, né? Não sabe as gotas, não sabe quanto a criança calça, confunde qual que ano ele está no 3º ou está no 4º, né? Então... Não, quanto calça... exatamente. Quanto calça... Agora, assim, então o livro é sobre isso. E eu vou contar... Aí a mãe voltou a fazer parte do nosso universo, depois de passar um momento circulando, morou um tempo até no Nordeste. Ela voltou feliz meu grande prazer foi o dia que ela me perguntou quantas gotas de Novalgina tinha que dar. Ela achava que eram 5 ainda. Eu falei, que 5? Né?
Eu falei, o livro vai terminar com essa frase. Quantas vocês não imaginam tem que dar? Já entregou, então. É por aí. É por aí. E até hoje ela trata eles como bebês. Ela perdeu essa curva do crescimento, né? É claro que isso é uma generalização. Existem grandes pais, existem pais presentes, mas também a maioria é muito ausente mesmo. E é isso que você falou, não sabe qual é o tamanho do sapato. Não sabe as sutilezas, né? Que um gosta de vermelho, outro gosta de azul, né? Que um não gosta de calça comprida, gosta de bermuda, o outro prefere camisa social, né? Enfim, todos os truques que normalmente ficam relegados às mães, né? Sim, é um narcisismo fálico, né? Olhar só para si. E eu faço parte de grupos de homens, então essa é uma discussão que a gente precisa fazer sempre, né? Esse enfrentamento do patriarcado, acho que isso... E aí, pegando esse enfrentamento, trago para você, Socorro, que terreno afetivo... ele falou da paternidade. Tem algum terreno afetivo que você possa ressaltar, que tem relação com o seu trabalho agora, algum território, das relações afetivas, das relações amorosas, né? Pai, mãe, filho, parceria, amizade. Tem alguma que... Em geral, os meus personagens são órfãos sempre. E, de alguma maneira, o Cabeça do Santo, justamente, é um personagem que... a mãe morre, e antes de morrer, pede que ele vá atrás do pai, que sumiu desde que ela estava grávida dele, né, que ele não conheceu. E é assim que ele vai parar numa cidade, que é onde supostamente o pai morava, e encontra lá, a avó não recebe, ele vai se abrigar numa gruta, só que não é uma gruta, é uma cabeça de Santo Antônio que está no meio da rua. E ele vai viver ali. Enquanto tenta encontrar o pai, ele vai ficar dentro dessa cabeça de Santo Antônio e vai ouvir as orações das mulheres pedindo, a maioria mulheres pedindo por casamento, né? Que é uma coisa no meu contexto. Eu sou de Fortaleza, mas a minha família toda é de cidade do interior do Nordeste. Minha avó, minha mãe, todo mundo. E isso foi tudo muito. A minha criação foi muito feita por essas mulheres que viveram essa ausência paterna mesmo, de pais presentes, de uma maneira muito intensa. E o livro acaba colocando muito isso em perspectiva, né? Mas colocando também a força dessas mulheres em perspectiva, sem romantizar, mas deixando muito claro que é a força dessas mulheres que move o mundo, na verdade, no fim das contas. E mesmo que essa força seja enfraquecida, tentem enfraquecer, mas é a força feminina que move o mundo. Então, em geral, são livros muito femininos e matriarcais, são personagens órfãos e uma força feminina muito grande. Sim. Por mais que a mulher esteja só nas histórias, mas elas estão sempre... Porque tem uma coisa nesse livro, inclusive, sobre as mães das famílias, que uma pessoa me disse que eu tinha exagerado, porque era um livro escrito que eu comecei a escrever numa oficina com Gabriel Garcia Marques, que eu tinha exagerado, porque as mulheres do livro sempre sabiam a hora que vão morrer. No livro, as personagens avisam quando é que vão morrer, mas a minha família, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, todas avisaram, disseram quando é que iam morrer, muito claramente, de forma muito tranquila, para deixar as coisas resolvidas. Uma preocupação de morrer e deixar tudo resolvido. Então, tem muito essa presença. Assim, não tem como não ter. Com a minha criação e com a história desse... Mas as mulheres do Nordeste têm uma fama de mulher forte também. Tem as grandes matriarcas. Assim, a minha avó, por exemplo, queria fugir com o Lampião. Foi meu bisavô que não deixou. Ela matou o ladrão e não tinha o menor problema em falar disso. Estava com os filhos em casa, sozinha, 6 filhos. O ladrão entrou, ela atirou. Ela atirava bem e ela contava todo domingo. Eu gosto muito dessa história. Eu fui criada pela minha avó. E todo domingo ela pedia para eu comprar cerveja para ela escondido. Todo mundo sabia em casa, porque eu tinha, 8 anos. Antes de ler o Feliz Ano Velho, eu já estava comprando cerveja, então nem foi culpa tua. Então, ela pedia... Preparação, preparando já para... Ela me dava um picolé em troca de comprar a cerveja escondida. Aí eu comprava a cerveja escondida, trazia, ela tomava, e na primeira metade, ela começava a contar. Que foi meu pai estragou minha vida, porque o Lampião, ela era do Rio Grande do Norte, o Lampião passou muito perto da cidade dela e, antes de passar, disse que tinha sequestrado um casal de idosos e queria trocar por uma moça bonita. E minha avó se achava muito bonita, e era muito bonita, e ela chegou o pai dela e disse: eu quero salvar os idosos, eu quero ir com o Lampião. Aí meu bisavô disse: não vai de jeito nenhum, eu vou, sim, eu quero ir, eu quero ser a mulher dele. E aí eles ficaram escondidos numa fazenda 3 dias comendo melancia para que ela não fosse
com o bando Lampião, não era para o Lampião não atacar a família. E ela não foi, então, e passou a vida se lamentando, a vida inteira. Então, todo domingo... Desculpa, qual é o nome da sua avó? Sebastiana Bonita. Sebastiana Bonita, seria, né? Ela passou a vida tomando uma cerveja domingo, ela ficava bêbada rápido, e aí começava, meu pai estragou minha vida, se eu tivesse ido com o Lampião, era diferente, não tinha acontecido, né? Contava todas as desgraças. Então, eu fui criada por essa avó, que matava os bandidos, que queria ter fugido com o Lampião. E... Que beleza, que história bonita. Que história... Excelente. E essa avó... E essa cabeça de santo, né? Que agora eu vi que é o Santo Antônio ouvindo reza de amor, né? Reza para poder encontrar o amor. E falando em encontrar o amor, né? Fico pensando numa política também, né? Que a política atravessa, né, o contexto. Tem uma atmosfera política que atravessa o Felizardo Velho e outras tantas obras. E aí, como você vê, né? Como você percebe, o que você diria hoje sobre afetos, amorosidade, política? Que relação você percebe entre essas coisas hoje? E na sua obra isso acaba... É. Quando o Luiz Schwartz falou, por que você não escreve sobre isso, Bolsonaro não ia entrar no livro sobre minha paternidade, né? Não tinha nenhum porquê disso. Mas tinha muita relação. Muita relação. O medo do futuro, o medo do que estava acontecendo e que poderia me acontecer, o fato de nós... da esquerda termos sido perseguidos pelo governo Bolsonaro, as artes, a literatura, o jornalismo, exatamente o que eu fazia, que eu faço ainda, né? O teatro, o cinema, quer dizer, faziam-se 200 produções de cinema por ano, a partir depois do governo Temer passou a praticamente zero, né? E eu vivia disso, eu vivia de roteiro de cinema, vivia de literatura, vivia de teatro, de dar palestra, de encontros. Então foi assim uma preocupação de que tipo de vida eu vou dar a essas crianças no mundo em que o pai não consegue mais ganhar para sobreviver, não consegue pagar as escolas deles e que há tanto ódio sendo disseminado, né? E sendo instalado no dia a dia, porque o ódio, inclusive, estava nas nossas varandas, né? A gente via do prédio, né? Quem é que apoiava tudo aquilo e quem queria mudar tudo aquilo. Então, o Bolsonaro acabou entrando no meu livro. E eu por uma curiosidade, eu acabei dando uma pesquisa, pesquisei, ele foi citado 78 vezes. O nome Bolsonaro, eu falei, não, é demais, cara, por que esse... Que cancro, né? Que tá... É um carrapato, né? Que tá sugando um pouco a nossa paz, né? E, na verdade, é uma coisa muito casual na minha vida, injusta até, porque o Bolsonaro me odeia, né? Me odeia minha família, a família Rubens Paiva, porque ele nasceu em Eldorado Paulista, ele se criou em Eldorado Paulista, onde meu avô tinha uma fazenda, e onde o Lamarca instaurou a guerrilha do Vale do Ribeira. E ele sempre achou que meu pai tinha dado armas e dinheiro para o Lamarca fazer a guerrilha. Só que meu pai era brigado com meu avô, e meu pai se mudou para o Rio de Janeiro, nós não íamos nessa fazenda. Quem ia eram os irmãos do meu pai, meus tios e meus primos. Então ele achava que ele jogava futebol no campo do sítio do meu pai. Meu pai nunca teve sítio lá. E ele constantemente fazia discursos, inclusive durante a campanha, falando essas coisas, que o Bolsonaro, que o Rubens Paiva tinha dado metralhadoras para o Lamarca. E eu escrevi um livro sobre o Lamarca. Eu sei muito bem que o Lamarca fugiu do exército de Quitaúna com 37 metralhadoras, né? Que tinha o dinheiro do cofre do Ademar. Seria muito mais fácil o Lamarca dar dinheiro para meu pai do que meu pai dar dinheiro para o Lamarca. E então, assim, ele fez essa generalização e casualmente eu descobri isso pelas redes sociais, onde a gente também aprendeu a ver o ódio que algumas pessoas têm da gente, né?
e entre si, quando citavam assim, Marcelo, tudo começou porque você não deu um sorvete para o Lamarca. Para o Bolsonaro. Eu falei, mas que é isso, né? Na biografia escrita por um dos filhos dele, não sei qual dos 4, dos 3, que chama... Ninguém sabe, né? Não, esse é o nome, mas a biografia, como é que é o nome? Ninguém sabe. Não precisa. Então, na biografia que escreveu durante a campanha, dizia que a fazenda do meu avô ficava a 2 quilômetros da cidade, que tinha uma praça, e que, segundo ele, os paivas iam em cavalo de raça, que era mentira, que era tudo pangaré, e os paivas, eu tinha 6 anos de idade, nem andava a cavalo naquela época. Iam para a fazenda, chupavam picolé e jogavam para os meninos mais pobres, porque a única chance que eles tinham de chupar um picolé era se fosse premiado. Tudo mentira. Fake news. Só fake news. Mas aí o pessoal falava no Twitter, por que você não deu o picolé pro Bolsonaro? Ela ficou com esse rancor a vida toda. Paiva não quiseram dar picolé pro Bolsonaro. Então, assim, o meu nome passou a ser vetado em todos os projetos culturais desse país. Né? Eu até brincava assim que, sabe aquele detector de metais do aeroporto? Deveria ser uma coisa assim de alumínio puro, porque o nome deve entrar no MEC, né, no Ministério da Cultura. Ele não é assim, virou Secretaria da Cultura, né? Lancine, chamava um alarme, assim, porque começaram a pedir para tirar meu nome de projetos. E um projeto eu tirei. Eles não tira meu nome, porque esse projeto eu quero que role. E rolou. E eu estava no projeto, mas tiraram meu nome. Me apareceu no projeto. Aparecendo com um movimento macatismo. Aqui para uma pessoa que foi exilada, né? Ele foi exilado, né? Foi obrigado a ir embora do Brasil por ameaças. Quer dizer, não só nós, né? Muitas pessoas tiveram que se mandar, sofreram perseguições. Bom, todo mundo da área política, cultural, da área. Né? Então, isso, infelizmente, Bolsonaro teve 76 citações no meu livro. Tirou 2, né? Seriam umas 76. Você sabe que eu tentei tirar os nomes, né? Vou colocar o presidente, colocar aquele lá, alguma coisa, porque não dava, né? Mas que beleza, você compartilha essas histórias, teus receios, teus medos, compartilha isso, que beleza, né? E também essa atmosfera que atingiu todos nós. Eu acho que foi um pânico, e sem contar que também a gente tem que lembrar que nós tínhamos uma pandemia e um governo que negava a pandemia, né? E negava a vacina. Isso foi engraçado. Oi? Uma distopia. Engraçado, que a gente pode me corrigir, mas teve o mesmo movimento na febre espanhola, na gripe espanhola, que a literatura não abordou esse tema, porque até me parece que tem uma carta do Lima Barreto cobrando as pessoas. Mas, cara, ninguém vai falar disso? Porque foi parecido, né? A gripe espanhola. Durou uns 2 anos também, matou acho que até mais gente. E acabou e ninguém abordava. Então eu falei, não, eu tenho que abordar a pandemia. E é engraçado que eu dei para uma amiga minha ler, a minha terapeuta ler, e ela. Engraçado que eu chamar de minha amiga, né? A minha terapeuta, meu amigo, é amizade, né? Eu dei para ela ler e ela falou que na parte da pandemia ela parou. Porque foi um gatilho para lembrar dos problemas que ela teve com a filha naquele período, da ansiedade que a filha teve. Então, eu não fugi do tema cadeirante, UTI, drogas, aos 14, 15 anos, ditadura, eu não vou fugir de pandemia, de medo. Eu acho que a literatura tem que encarar isso, né?
perguntar. E aí eu passo para mim? Não, eu quero te perguntar uma coisa agora. Se eu souber responder. É que eu fui comprar, escolher um livro teu para comprar e eu escolhi o que tenta responder o que é o amor. Eu queria te perguntar por que é que você encarou essa aventura. Acho que todas as pessoas têm vivências amorosas, fundamentalmente, vou falar aqui um clichê, a gente precisa tanto de oxigênio, de comida, quanto de amor. Amor é um afeto, né, catalisador de bem-estar, amor é um afeto organizador, né, nos mantém mais em equilíbrio, então a gente gosta tanto de amor. A gente pode ter todo o amor que a gente gostaria de ter e não entregar todo o que a gente imagina que pode entregar. Então, as minhas vivências amorosas, a terapia, as leituras na filosofia, me levaram a tentar encarar essa vivência tão importante, tão necessária. E está nas canções populares, está nos poemas, está nos filmes, mas tentando pensar muitos sotaques, muitos territórios para dar suporte para o amor. Então, não tem uma única forma de amar. A gente pode pensar na antropologia das emoções, a gente conversou hoje, né, falando sobre isso. Então, por que eu fui pro amor? Porque eu, como qualquer pessoa, eu acho que sem amor não paro de pé. Então, acabei tendo que, acho que o amor vai ser fundamental. Sem amor não vai ser importante. A gente vai caminhar para o final, depois dessa minha pergunta, vai caminhar para as considerações finais daqui a pouco, pelo tempo, né? A gente poderia ficar mais tempo, mas então seria por aí, né? Eu te devolvo a pergunta, mas pensando na política, nessa relação política, mas também como é que o amor bate para você, como é que as histórias de amor acontecem. Então, em poucas palavras, o meu interesse por esse tema tem a ver com um tipo de fantasia política que eu tenho, de que o mundo onde as pessoas preguem o amor na sua realidade, não vai ser um mundo que eu prego que eu vou amar todo mundo e todos com a mesma intensidade o tempo todo, mas eu vou amar o que é possível e eu vou ser capaz de não me relacionar com fraude e nem por favor com o outro. Então vou dizer o amor na justa medida. Eu amo alguns, não amo outros e vamos tocar a vida, sem necessidade de controlar o outro. Então tem um pouco essa fantasia, né, de uma política amorosa. Uma política do dengo para o mundo. Mas você tem alguma resposta que você conseguiu, alguma resposta, alguma coisa que nessa busca sobre entender o amor, por que a gente ama, por que sofre por amor? Porque o amor... Tem uma resposta, assim, alguma coisa? Né? O amor é um afeto que organiza, então a gente fica como se fosse desequilibrado, né? Não que eu vou amar o tempo todo, mas o amor tem que o amor pode organizar outros afetos. Eu posso pensar em afetos primários, secundários, terciários, mas o amor é aquele afeto que ele pega a raiva e organiza a raiva a nosso favor. O amor, quando ele pega um ciúme, ele pode organizar bem também o ciúme. Qualquer coisa ele pode ajudar a organizar, quando ele é preponderante. Então essa é a minha hipótese teórica, né? O amor nos ajuda a manter essa organização. Eu vou pedir então essas considerações finais por conta do tempo. Cada um fazer, gente. Tem um monte de perguntas. Vou botar para vocês sobre o amor também. Vou lançar para vocês. O que é o amor para vocês? O que é o amor para Marcelo Rubens Paiva? O que é o amor para Socorro Racioli? E aí vai ser as palavras finais com amor, né? Fechando com amor. Olha, esse livro que está aqui, chamado Do Começo ao Fim, não é a história dos meus filhos. É um livro que eu publiquei o ano passado. É uma história de amor e que sempre ficou na minha cabeça aquela grande crônica do Paulo Mendes Campos, que o amor acaba. E eu sempre falava, não, amor não acaba, amor se transforma. É impossível o amor acabar. O amor não acaba, ele se transforma, ele modifica, ele muda. E é uma história de amor real, que aconteceu entre dois estudantes universitários que tiveram uma grande história de amor e de descobertas sexuais e que se separaram por um mal-entendido. Primeiro ano da faculdade, segundo da faculdade, tinham 19 anos, e se reencontraram quase 40 anos depois, ou perdão, 30, 40 anos depois, e reviveram uma história de amor com tanta intensidade quanto no começo, até mais intensa do que a primeira. E ele era ele, mas não era mais ele. Ela era ela, mas não era mais ela. Ela não era mais uma adolescente, ela era uma mulher de 50 anos de idade, uma sexualidade diferente, e ele a mesma coisa.
Então eles reencontram o amor que eles tiveram e recriam esse amor de uma outra forma. Que bonito. No outro projeto, né? E você fez uma pergunta para mim linda, que como é que eu me relacionava amorosamente com os meus filhos, né? Sabe que minha mãe nunca me beijou na vida, nem meu pai. É outra geração, né? É a geração que filhos eles têm que educar os filhos, criar para a dureza da sociedade. Eles nasceram entre duas guerras, né? É uma geração que, né, penou. E eu faço muita questão de encher meus filhos de beijo, de sufocar, de abraçar, de dormir abraçado, de fazer carinho, de encostar. E eles adoram. Eu tenho um filho meu que ele era meio durão, assim, meio... o Joaquim, né? Era meio durão e tal. Nossa, ele fica molinho. Ele tem um beijo delicioso. O Joaquim é amigo da filha da Bianca. Ele tem um amigo. E mas ele é todo amolece. E ele adora amassar. Ele fica, parece toda uma manteiguinha. Então eu fiquei quebrando. O outro já é todo amoroso, né? O Sebastião já. Eu fiquei quebrando uma luta assim, de anos, quebrando essa pedra de menino que teve que se virar uma pedra por conta da separação dos pais, né? Sim. Mas que hoje em dia virou um doce, entendeu? Eu acho que isso é amor. Sabe? Que coisa linda dizer que está beijando seus filhos. Isso é muito importante. Demais. Poder tocar, poder se entregar, né? Tocar, fazer carinho, abraçar, dormir abraçado e ver ele dormindo, sentir aquele bafinho dele. É a coisa mais maravilhosa. Maravilhoso. E agora com Socorro para dizer o amor, que esse é o encerramento, o que você diz sobre isso? É parecido. O amor, eu entendi o amor quando nasceram as minhas filhas, né? Eu tenho duas filhas com idade com 12 anos de diferença. Então são tipos de amor muito diferentes e de pessoas muito diferentes. Então, acompanhar o crescimento de duas pessoas, né? Colocar duas pessoas no mundo e ver essas pessoas crescendo. E as duas, eu acho, não sei se você vê isso, mas a coisa mais linda que eu acho são as duas, o amor você olhar os filhos, a cumplicidade e o amor dos seus filhos. Então, eu acho que eu entendi, comecei a entender, que eu não entendo nada, por isso que eu comprei teu livro, mas eu comecei a entender o amor quando as minhas filhas nasceram. Que lindo. Gente, com essa beleza de beijar os filhos, as filhas e os filhos, eu também moro com minhas filhas, e minha companheira, a gente encerra essa mesa e esperando que nos autógrafos aqui, que estarão ali autografando, a gente possa ter uma amorosidade que nos contagie para um mundo que caiba todo mundo. Muito obrigado. Que mesa maravilhosa. Obrigado.